Eu cumprimento os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus, aleluia, por estarmos aqui mais um dia na presença do Senhor, apresentando hoje o segundo dia da nossa campanha com o tema O fracasso como alicerce para a transformação. Lá em Jeremias 29:11 está o tema da nossa campanha que diz assim: Porque eu bem sei os planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Amém? Glória a Deus, aleluia. Nós estamos aqui, irmãos, reunidos nesse propósito, onde estamos em oração, fazendo a leitura da palavra, louvando a nosso Deus, colocando nossas causas diante dele, porque o Senhor é a nossa esperança, é o Deus em quem nós confiamos, né? Ainda que às vezes a situação não esteja conforme a gente queria que tivesse, ainda que esteja difícil, ou às vezes esteja numa situação que para os nossos olhos é irremediável, não tem mais jeito, que é o fim, que representa fracasso, derrota na nossa vida, mas o Senhor, Ele tira proveito disso. O Senhor, Ele faz com que as coisas se renove, se restaura, se refaz, e às vezes de formas que a gente não imagina, né? Outro dia, estava chegando em casa, foi no começo do ano, e estava tendo uma chuva, né, forte, e falando em chuva, eu já despertei com a chuvinha, né, uma chuva que não é uma chuva esperada nesse tempo, e fazia tempo que não estava chovendo, né, e agora acordamos aqui com essa chuvinha, e quero louvar a Deus por isso, né, porque chuva representa bênção. Então, outro dia eu estava chegando em casa, e nós vimos que a árvore do vizinho, ela tinha caído aqui pro muro da nossa casa. E essa árvore caiu, ela se arrancou toda, 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 toda. Até a raiz dela assim se arrancou. Aí meu esposo tirou ela daqui e levou. E já tem uns dias que a gente tá vendo essa árvore brotar, né? Essa árvore crescer. Na verdade, quando arrancou, eu falei, nossa, será que eles não vão mais plantar uma árvore aqui? Será que eles desistiram de ter uma árvore? Mas a árvore, ela brotou, né? Ainda que saiu aquela raiz, mas ficou raiz ali no solo, porque ela foi arrancada pela raiz, essa árvore. E a gente pensava assim, não, agora não vai nascer, porque foi arrancada pela raiz. Mas mesmo assim, ainda tinha raiz lá dentro e fez com que brotasse essa árvorezinha que está crescendo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Isso nos dá esperança. Isso é Deus falando conosco que ainda que esteja morto, viverá. Que ainda que esteja tudo perdido, mas quem dá a última palavra é o Senhor. Aleluia, glória a Deus. O Senhor pode fazer tudo novo. O Senhor pode transformar. O Senhor tem poder. Aleluia. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Pai amado, mais uma vez nós estamos aqui, Senhor, para falar do poder do Senhor, para falar, Senhor, meu Deus, de um Deus que nos dá esperança, Pai, de um Deus que mesmo quando está ali, Senhor, decretando juízo sobre uma nação, mesmo assim o Senhor ainda tem pensamento de paz, o Senhor ainda pensa em resgatar, como o Senhor fez com Israel, mesmo eles tendo ali, Senhor, meu Deus, o povo do Senhor tendo pecado, né? Aleluia, o mesmo povo de Deus tendo pecado, a palavra do Senhor diz que eles se distanciaram e muitas vezes, Senhor, na história, o Senhor estava ali elaborando situação, meios de eles se voltar para o Senhor. Olhando aqui para a história de Judá, Senhor, esse povo que foi levado cativo ali, Senhor, meu Deus, para a Babilônia, o Senhor, Pai, fez com que
houvesse juízo pela desobediência, houvesse ali, Senhor meu Deus, uma correção, mas o Senhor não deixou de lembrar da promessa que o Senhor fez a Abraão, o Senhor não deixou de lembrar da promessa que o Senhor fez aos seus descendentes, Abraão, Isaque, Jacó. O Senhor reafirmou a promessa na vida deles, e o Senhor, meu Deus, teve, aleluia, compaixão daquele povo, e o Senhor decretou ali um plano de paz, um plano de vitória, e o Senhor cuidou do povo ainda que estava longe da casa, ainda que estava distante, né, das moradas que o Senhor preparou, ainda que estava em lugar estrangeiro, aleluia, o Senhor cuidou deles ali, fez eles sobressair diante de todo o povo, como o Senhor fez ali com Sadraque, Mesaque, Abednego, como o Senhor fez ali, Senhor meu Deus, com Esther também, Senhor meu Deus, que levantou ela como rainha ali na cidade de Suzã, na província de Suzã. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor é Deus que faz coisas inimagináveis, e é por isso que nós te louvamos e engrandecemos o teu nome, Pai. É por isso que ainda, Senhor meu Deus, que estamos aqui, às vezes aos nossos olhos, olhando para o cenário e não vendo solução, não vendo saída, Pai. Nós confiamos no Senhor, Pai, porque o Senhor é esse Deus do improvável, do impossível, é o Deus, Pai, que ninguém pode impedir o teu agir, que o Senhor é que dá a última palavra, Pai. Ó Senhor, por isso nós te louvamos e por isso nós estamos aqui pedindo que o Senhor vem adentrar, Senhor meu Deus, em cada lar agora, em cada casa, em cada pessoa que está ouvindo esse áudio, Pai, que o Senhor venha sustentar, venha fortalecer, venha trazer esperança, venha, meu Deus, dar discernimento, Pai, desse momento que essa pessoa está vivendo. É um momento, Senhor meu Deus, que ela precisa, Senhor, entender que o Senhor está falando, mesmo que às vezes no silêncio, mesmo que às vezes ela não esteja ouvindo a voz do Senhor. Dá o discernimento para essa pessoa entender os processos que ela precisa passar para chegar no propósito que o Senhor tem, porque muitas vezes nós queremos que chegar lá e já ter tudo. Muitas vezes, Senhor, nós queremos já alcançar a nossa promessa de imediato, e a promessa nossa, ela é alcançada, sim, mas nós precisamos entender que há processos para nós passar, há provas para nós fazermos, e nós precisamos entender, Senhor, meu Deus, que nós estamos sendo moldados, nosso caráter está sendo moldado, está sendo lapidado, Senhor, em nome de Jesus, traz esse discernimento a nós, para nós compreender, Senhor, que as coisas não vêm pronta, que as coisas precisam ser, aleluia, meu Deus, em nome de Jesus, elas precisam ser ali, Senhor, cada dia, Senhor, meu Deus, dia a dia, nós precisamos estar disposto, disponível para entender o seu agir e para nos posicionar conforme a vontade do Senhor. Nos ajuda a posicionar, nos ajuda a colaborar, nos ajuda, Senhor, meu Deus, nesse processo, Senhor, que às vezes é doloroso. Oh, Senhor, venha agora, Pai, derramar do teu bálsamo, Senhor. Vem agora, Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque tem pessoas aqui, Senhor, que não conseguem nem orar, porque tem pessoas aqui, Senhor, meu Deus, que está sofrendo muito, Pai, que está passando por luto, que está passando, Senhor, meu Deus, por aquele momento que foi tudo arrancado dessa pessoa, que às vezes ela se sente até como Jó, que tudo, Senhor, meu Deus, ela pode estar tá sentindo que perdeu, mas o Senhor, Pai, aleluia, a palavra do Senhor diz que no último estado de Jó, o último estado de Jó era melhor do que o primeiro, porque o Senhor, aleluia, honrou ele, porque ele permaneceu fiel, ele não blasfemou, Senhor, ele permaneceu confiando no Senhor, ainda, meu Deus, que toda aquela situação aconteceu com ele, Pai, aleluia, glória a Deus, mas
no final ele diz que tudo foi bom que acontecesse, porque agora, Pai, ele não só conhecia o Senhor de ouvir falar, mas ele te via, aleluia. E muitas vezes o sofrimento, a dor, Pai, aleluia, ela nos faz te ver, Pai, ela nos faz ter experiência, Senhor, meu Deus, que nós não teríamos antes se não fosse a dor, se não fosse o sofrimento, Pai, porque quando nós estamos sofrendo, quando nós estamos sentindo, Senhor, meu Deus, sem chão, Pai, o lugar que nós corremos é para o altar, o lugar que nós corremos é para os seus braços. Então, ora, vem, Senhor Jesus, vem derramar do bálsamo do Senhor, vem derramar, Senhor, da tua unção, do teu poder. Pai, vem, Senhor, meu Deus, está curando esses corações feridos, Senhor, machucado, e vem em nome de Jesus Cristo fazer com que essa situação coopere ao nosso favor, Pai. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos aqui nessa campanha e a palavra que o Senhor falou no nosso coração, a gente já leu o versículo central da campanha, mas hoje tem um versículo aqui que o Senhor já estava falando comigo desde ontem e eu quero compartilhar com os irmãos, ainda falando sobre a carta que foi levada, né, ali para o povo que estava na Babilônia, né? A carta foi mandada por intermédio de Elasa. Estou lendo Jeremias 29, a partir do verso de número 3, que fala assim: a carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safão, e de Gemarias, filho de Ilquias, dos quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado a Babilônia a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei do seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para os vossos filhos e dai as vossas filhas a maridos, para que tenham filhos, multiplicai-vos e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade, por onde vos desertei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós terei paz. Amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, porque na sua paz vós terei paz. Glória a Deus. Chuvinha tá que cai. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, olha só. O que acontece aqui nesse versículo? Quando nós estamos passando por processos, e ontem eu contei um pouco da minha história, falando um pouco da situação que eu vivi, nós achamos que às vezes passa aquele momento de sofrimento ali, que nós vamos ter tudo pronto, que vai vir tudo do jeito que a gente sonha, do jeito que a gente imagina, né? Que Deus vai fazer na nossa vida e a gente não vai ter esse trabalho, né? E aí, o que essa palavra está dizendo aqui? Que é para o povo procurar a paz da cidade. Procurai a paz da cidade, para onde vos desertei, e orai por ela, porque na sua paz vos terei paz. Aí que acontece, né? Nós achamos que o Senhor está conosco, já vai vir tudo pronto, o Senhor vai cuidar. Mas nós precisamos procurar a paz. Nós procuramos fazer a nossa parte, né? Quando, no início do meu casamento, quando eu casei de novo, né? O Senhor abençoou, restaurou
eu não digo que não do jeito que eu imaginava, que eu falei ontem, né? Mas eu tinha vontade de ter uma família de novo. Eu tinha vontade de habitar em família. A palavra do Senhor diz que não é bom que o homem esteja só. E nesse momento que o Senhor fez, né, na minha vida, Ele permitiu que eu pudesse, né, ter de novo uma família. O Senhor abençoou e fez com que me desse um esposo de novo. E foi uma bênção, porque eu estava já há 2 anos sozinha e o Senhor fez com que tudo acontecesse assim, de forma que fosse debaixo da bênção do Senhor. Então eu louvo a Deus por isso. E o que acontece, irmãos? No começo foi difícil. Por quê? Por que que foi difícil? Porque eu ainda trazia bagagens do outro relacionamento. Eu ainda trazia coisas do outro relacionamento. E tivemos muitas divergências no começo. E essa palavra aqui, procurai a paz da cidade, para onde vos desertei, e orai por ela, porque na sua paz vos terei paz. Não que esse relacionamento, ele fosse o lugar assim, onde Deus desertou, mas o Senhor está dizendo aqui que aonde nós estivermos, nós temos que procurar a paz. Nós temos que procurar a presença do Senhor, né? Não bater de frente, não alimentar ali as picuinhas, né? As coisas. Nós precisamos buscar sabedoria em Deus. Então, naquele primeiro momento, eu achei que tudo ia vir pronto, eu achei que tudo ia vir perfeito, e aí, de repente, veio algumas situações difíceis para lidar e para trazer dúvida, para pensar assim: será que é realmente a vontade de Deus? Será que é isso mesmo que Deus queria? Né? E aí, é, houve tempo que se não fosse realmente eu buscar em Deus, eu teria desistido. Nós teríamos desistido, na verdade, né? Não só eu posso dizer, mas até meu esposo teria desistido e nós não estaríamos juntos. Mas nós buscamos ajuda, nós buscamos o Senhor, buscamos fazer cursos, né, na área de casal, para nós poder entender um ao outro e a gente poder estar aqui. Glória a Deus, o Senhor tem abençoado nosso casamento. A gente tem aprendido a conviver um com o outro, a lidar um com o outro, procurando o que? A paz. Procurando a paz. Então, às vezes, você vai ter situação na sua vida que você vai estar cansado e falar assim: não, agora o Senhor me abençoou. Agora eu estou na terra prometida, o Senhor me abençoou. Só que a gente não está lembrando que a gente estava outrora em desobediência, que a gente passou por correção e que agora é momento ainda que Deus está ainda nos lapidando, formando, moldando nosso caráter, transformando nossa vida. Quando o Senhor renova, quando o Senhor restaura, é porque Ele quer fazer melhor. Ele não quer fazer do mesmo jeito que era. Então, nós também vamos ter que passar pelo crivo do Senhor. Nós precisamos passar, aleluia, pelas provas, pelas situações. Esse povo de Jerusalém aqui está falando aqui mais embaixo, que eu quero ler aqui. Eu vou ler aqui para que a gente consiga compreender melhor. Vamos continuar. Verso de número 8. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem dei ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Aqui nesse lugar, irmãos, quando eu estava passando por aquele momento difícil, muitas pessoas trouxeram revelações, né? Revelações das coisas como seria, como na verdade naquele momento eu queria. Então eles profetizavam ali e depois de frustrar muito com essas revelações, de chorar muito porque essas revelações não aconteciam, tinha pessoas que falavam para mim: pode contar 21 dias, pode contar tantos dias, que assim, assim, assim vai acontecer, né? E aí não acontecia. E eu comecei a entender que
assim, é claro que Deus usa os vasos dele para revelar, para trazer revelações. Ele usa quando ele quer. Mas nós precisamos ter discernimento. Tem pessoas que não têm esse dom e às vezes fala deles mesmos ou fala do que eles estão sentindo, que eles queriam, na verdade, né? Porque no fundo, todo mundo quer restauração e aí acaba profetizando coisas. Não profetizar pode, né? Pode, mas revelando coisas que às vezes não eram o que o Senhor estava preparando para fazer. E aí a gente se frustra, a gente que está ferida ali, você está esperando aquilo que a pessoa falou que ia fazer. E aí não dá daquele jeito. E a gente fica muito triste. Tem pessoas que até se revoltam contra Deus, porque falam, mas aquele não é um homem de Deus? Não foi um homem de Deus que me falou? Então, aqui o Senhor está falando aqui, ó. Não vos engane, né? Ele está falando assim, ó. Não vos engane. Aleluia. Não vos engane os profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deem ouvido aos vossos sonhadores, né? Porque sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetiza eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Aqui o povo que estava lá na Babilônia estava sonhando, trazendo profecias mentirosas. Ou alguns diziam que sonhava, porque quando é, esse povo estava lá, eles queriam voltar. Então eles começaram a querer fazer motim, querer levantar pessoas para se rebelar contra o rei e voltar para Jerusalém. Só que não era hora, porque aqui no verso 10 fala assim, ó, assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando-vos a trazer para este lugar. Então o Senhor já tinha falado o tempo que eles iam ficar ali. Então não era para eles dar ouvido a outras palavras mentirosas, porque ele falou através de Jeremias que seria 70 anos. E aí esses outros profetas estavam querendo dizer que não era assim, né? Porque se ele se rebelasse contra Nabucodonosor, ele estava vencendo todas as guerras ali. Deus estava com ele, porque Deus estava permitindo que ele fosse usado para vencer todos ali, porque Deus também tinha um propósito na vida de Nabucodonosor. Quando nós vamos ver que o Senhor mudou o coração daquele rei, né? Aquele rei que ele era um rei idólatra, tudo, ele chegou num ponto que o Senhor fez de todas as formas para ele reconhecer o Senhor na vida dele. Ele não reconheceu, o Senhor tirou ele lá do trono, lá do altar, que ele era um rei, e colocou ele lá no pasto, comendo com os animais do campo. Então, até que ele mudasse o coração dele, né? Para que ele se voltasse para o Senhor e Deus desse de novo um coração de homem para ele e voltasse a colocar ele no mesmo lugar, na mesma posição de rei, só que com o coração mudado, transformado. Deus tem os meios de trabalhar. Às vezes para nós é doloroso. Aí, irmãos, o que acontece? Esse povo aqui, quando eles retornaram, 70 anos depois, lá para Jerusalém, eles foram de volta, aí pensa assim, nossa, que legal, eles vão voltar para Jerusalém. Mas vocês lembram que jeito que estava Jerusalém? Jerusalém estava queimada, Jerusalém estava destruída, Jerusalém estava lá só o monturo. E aí, quando nós vamos voltar, às vezes Deus vai permitir você a voltar para o lugar da onde o Senhor te tirou. E às vezes lá não vai estar perfeito, a mil maravilhas, e vai precisar de quê? De muita fé no Senhor, para que aquele lugar seja reerguido, reestruturado. Deus vai enviar pessoas, né, como o Senhor enviou Esdras, enviou Neemias, para que, né, pudesse levantar ali aqueles muros, né? Neemias lá na frente, né, conta a história, né, que Neemias, ele era o copeiro do rei e ele foi levantado, mas antes de Neemias, Esdras também tinha sido outros, tinha sido levantado. Então o Senhor levantou pessoas ali para que aquelas muralhas fossem levantadas, reerguidas, as brechas foram tampadas, mas não só
fisicamente, não só a estrutura ali, mas também o povo foi tratado. O povo foi tratado porque o Senhor falou que não queria brechas. Assim como o Senhor ia tratando ali de ajudar aquele povo, enviar recursos, enviar provisão para que aquelas estruturas fossem levantadas, o Senhor também falava ali com Neemias, né? E Neemias direcionava o povo e falava: olha, temos que fechar essas brechas. Isso aqui está impedindo a bênção do Senhor. Isso aqui está impedindo Deus agir na nossa vida. Então, foi as brechas físicas, né, de pessoa para pessoa foram fechadas e também aqueles muros ali, para que a obra fosse completa e para que pudesse se dizer que a glória da segunda casa foi maior do que a da primeira. Então é muito bonito quando a gente escuta essa frase: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, e a gente quer tomar posse dessa palavra na nossa vida, só que os processos, irmãos, eles são para nos lapidar, eles são para nos moldar. Nós vamos ter a bênção do Senhor, é garantido. O Senhor falou que esse povo ainda estava aqui na Babilônia, e o Senhor falando com eles: olha, eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz, não de mal, para vos dar o fim que desejais. Porque se eles não queriam ouvir antes, né? Então agora eles tinham que, né? Se eles não quis ir por amor, que Deus estava enviando os profetas e falando: olha, volta para mim, vocês estão na idolatria, vocês estão se distanciando, volta para minha presença. E o povo não queria escutar. Então aqui o Senhor distanciou eles completamente, né? E aqui eles tinham que decidir buscar o Senhor. Aqui seria diferente, porque eles teriam o seu caráter moldado. O sofrimento não é de tudo ruim na nossa vida. O sofrimento é uma oportunidade que nós estamos tendo de sermos moldados, de termos nosso caráter transformado. Acontece que muitas pessoas no sofrimento, na situação difícil, o que eles fazem? Ah, eu não aguento mais. Eu vou pôr uma válvula de escape. Vai para a bebida, vai para as drogas, vai para alguma coisa que acha que vai ser refúgio para ela. Mas aquilo ali vai afundar ela ainda mais. Se ela já está afundando, né? Se ela já está na situação difícil, essas más escolhas vão afundar ainda mais essa pessoa. E às vezes chega no ponto que não tem nem recurso, que essa pessoa perde a vida, que essa pessoa perde não só a esperança, né? Vai perdendo tudo. E vai prejudicando outras pessoas que às vezes dependem dela. Porque nessas situações, nós estamos falando muito de relacionamento, como eu dei meu exemplo, tem filhos, né? E os filhos são os mais prejudicados nessa história, porque prejudica eles num todo. Não só quando a criança ali, quando há uma separação, a criança ela não é prejudicada só ali pela falta de um e de outro, não, é levada para a vida toda. Aquela falta, né, a situação ali, às vezes a coisa que vai se desenrolar de forma hereditária, né? Aí começa a passar de geração para geração. Então nós precisamos pôr fim nessas coisas e buscar o Senhor. Como que nós pomos fim nessas maldições hereditárias? Eu lembro que eu tinha, como eu falei para os irmãos ontem, um pouco da minha história, eu lutei muito porque eu tinha na minha família já essa maldição hereditária. E eu lutei muito contra isso, né? Contra divórcio, separação, lutei muito. Mas, infelizmente, aconteceu. E eu falei: Senhor, eu não quero que isso passe para a vida dos meus filhos, né? Eu não quero que eles tenham que passar por isso. E de que forma que a gente pode fazer com que essas maldições hereditárias acabem na nossa vida? Nós precisamos entregar nossa vida para o Senhor. Nós precisamos falar: Senhor, olha como que está a situação. Eu não tenho outro recurso. Eu preciso me agarrar com o Senhor de todas as minhas forças. Me ajuda. Peça ajuda para o Senhor. Ele vai te ajudar. Ele vai te levantar. Ele não deixa você desamparado. Aqui no verso 13 fala assim: ó, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O Senhor, Ele está só esperando a gente buscar. Ele está ansioso para nos atender.
Deus permitiu essa situação, mas não foi para te matar, foi para te consertar, foi para que você fosse tornar-se pessoa melhor, foi porque Ele tem um plano melhor para você. Às vezes você pensa, mas como assim? Como assim precisava de eu perder tudo para que eu pudesse ter o melhor de Deus? Não, não precisava. Às vezes, se nós tivéssemos dado ouvido, se nós tivéssemos escutado, se a gente tivesse voltado nosso coração antes, mas às vezes é necessário nós passar por essas provas, né? Então, às vezes você fala assim, mas eu estava certo, eu não estava errado. E por que que isso aconteceu? Né? Nós não sabemos. Deus tem meios de trabalhar. Tem situações que você vai falar assim que você estava tudo bem, estava tudo certo, estava fazendo tudo certo, né? E aí mesmo assim, né? Eu achava que eu também estava certa. Eu achava que eu estava na igreja. Como que aquilo podia ter acontecido comigo? Como? Se eu estava dentro da igreja. Mas às vezes eu estava dentro da igreja, mas a igreja não estava dentro de mim de forma tão como eu pensava, né? Tanto que as coisas, depois que aconteceu, eu me aproximei mais de Deus. Eu fiz um propósito quando, quando, quando houve a separação, de estar orando pelas madrugadas. Só que antes de ter acontecido essa separação, houve uma profecia. Houve uma mulher que esteve na igreja fazendo uma visita. Ela foi na minha igreja fazendo uma visita e estava tudo bem, tudo bem. Ela chegou e falou para mim assim, bem no final do culto, ela falou para mim assim, ó, comece a levantar de madrugada para orar pela sua casa. E eu falei, meu Deus, como assim? Tá tudo bem lá em casa? Tá tudo certo? Como assim ela fala isso? Parece que sabe quando o culto foi uma bênção e aí a pessoa parece que vai lá para jogar um balde de água fria para querer falar uma coisa ruim? Era como se fosse o profeta Jeremias falando. Quando o profeta Jeremias ele ia profetizar que Nabucodonosor estava vindo, o povo falava que ele era um traidor. O povo falava que ele estava ali, era sendo, que ele trabalhava para Nabucodonosor para fazer aquilo, para causar aquele alvoroço, para falar aquilo para o povo. E houve também uma outra profeta, que eu lembro que esse dia que ela falou, foi um dia que eu tinha recebido uma ligação. E essa ligação era de um pastor que eu nem conhecia, era de uma outra cidade, que na verdade estava falando com a outra pessoa e passou essa ligação para mim. E esse pastor falou tanta coisa boa, tanta coisa assim que meu coração se encheu de alegria, tantas bênçãos. E aí essa profeta estava lá nesse lugar e ela estava assim, ela levantou a cabeça e ela começou a falar só coisa ruim para mim, né? Que ia acontecer uma situação muito difícil, que estava vindo um vento muito forte, e foi falando de coisas, situações assim. E eu falei, meu Deus, eu nem terminei de escutar, eu saí correndo da presença dela. Eu falei, tá repreendido em nome de Jesus, porque eu acabei de receber uma bênção, uma palavra boa, e essa mulher veio falar essas palavras, na hora eu fiquei com raiva. Mas lá na frente eu tive um discernimento, né? Deus estava falando comigo e eu estava querendo achar que estava tudo bem. Porque é muito mais fácil a gente achar que está tudo bem, irmãos. E a gente querer dar ouvido para as coisas boas do que para as coisas ruins. Mas a Bíblia diz que nós temos que ouvir tudo, reter aquilo que é bom e aquilo que não é, né? E a gente precisa ter discernimento. Orar, ouvir, pedir discernimento a Deus. Talvez se eu tivesse orado, pedido discernimento, se eu tivesse feito, as coisas não teriam chegado nesse ponto. Mas como eu quis achar que estava tudo bem, né? Eu quis achar que estava tudo bem e aí aconteceu. Então vamos pedir a Deus discernimento para que depois a gente não tenha que sofrer. Aí passado todo esse sofrimento, lá vai eu orar de madrugada. E eu orei durante um ano de madrugada, todos os dias, sem falhar nenhum dia, né? Foi aonde foi criado o nosso grupo Poder da Oração, que eu já relatei em outras campanhas que nós fizemos, amém? Irmãos, meu áudio já está muito grande, glória a Deus, aleluia. Então, vou ler só o verso de número 14. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte, congregar-vos-ei de todas as nações.
e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Deus tem bênção para nós precisamos continuar confiando no Senhor, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, todo-poderoso, Pai querido, Pai amado, obrigada pela palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração. Nos ajude a ter paz aonde nós estamos. Nos ajude a ter o discernimento, Pai, que as coisas não vão vir prontas, mas que nós vamos precisar, Senhor, meu Deus, estar ali preparado para passar, Senhor, meu Deus, pela provação, para passar, Senhor, pela mudança, transformação de caráter e saber que o Senhor não nos deixa, não nos abandona, que o Senhor é como um pai que trata dos filhos, Pai, que o Senhor traz correção para nós estarmos, meu Deus, para sermos melhores. E a palavra diz que o Senhor tem um plano bom ao nosso respeito, um plano bom para dar esperança a cada um de nós, para dar o fim que nós desejamos. Então, nos ajude a continuar confiando e crendo no Senhor. Assim nós te oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, não só agora, mas para todos sempre. Todos digam amém. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei. Eu te chamei. Apesar aleluia, apesar do passado, apesar das desilusões que você teve, o Senhor te chamou, aleluia. Eu te chamei. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei. Eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Eu te chamei. Aleluia. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto eu ainda estava sofrendo, enquanto ainda estava chorando, o Senhor queria me usar. O Senhor queria me levantar. Aleluia. Glória a Deus. E esse louvor falou muito ao meu coração no início da minha caminhada, no início da minha caminhada da transformação. Aleluia. Oh, glória a Deus. E o Senhor, enquanto eu estava ali fazendo a vontade do Senhor, o Senhor estava trabalhando ao meu favor. O Senhor estava cuidando das minhas emoções. O Senhor estava me sarando. Então, aleluia, o Senhor não nos deu espírito de temor, mas de ousadia. Aleluia. Onde eu te mandar, tu irás. Onde eu te colocar, tu brilharás. E eu te encherei. E eu te encherei. E eu te encherei. Vai
Deixa eu te usar. O Senhor está falando hoje para você. Deixa eu te usar. Seja ferramenta nas minhas mãos. O Senhor tem um chamado na sua vida. Não fica correndo do chamado. Não fica correndo, porque o Senhor é que sabe os planos que tem ao vosso respeito. O Senhor tem plano de paz para a sua vida. O Senhor tem planos bons. Aleluia. Ele quer mudar a sua história. Ele quer transformar. Ele quer dar um futuro melhor para você. Ele quer fazer com que a glória da segunda casa seja melhor do que a da primeira. Então, somente confia no Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém.